Fala, nação rubro-negra! Estamos de volta com mais um vídeo cheio de novidades. Já chega junto, mete o dedo no like e se inscreve aí no Central Rubro-Negro, que aqui é conteúdo pesado sobre o Mengão todo dia. Bora para mais uma resenha? O burburinho que começa a circular nos bastidores do futebol brasileiro tem um nome muito pesado e que mexe direto com o coração da torcida rubro-negra, porque quando se fala em Geordian de Arrascaeta, não estamos falando apenas de um jogador, mas de um símbolo de uma era vencedora. De um estilo de jogo que encantou o país inteiro e de uma conexão rara entre atleta e arquibancada. Nos corredores silenciosos do clube, longe das câmeras e dos microfones, a sensação é de que algo importante pode estar se desenhando, algo que ainda não foi verbalizado oficialmente, mas que já ecoa em conversas de dirigentes, empresários e pessoas próximas ao camisa 10. O Flamengo vive um momento de transição, e toda transição carrega decisões difíceis, principalmente quando envolve um atleta estrangeiro que se tornou ídolo, líder técnico e referência emocional dentro do elenco. A especulação ganha força justamente porque Arrascaeta não é apenas mais um nome no plantel. Ele é o jogador que dita ritmo, que resolve jogos com um passe improvável, que chama a responsabilidade quando o cenário aperta. E quando surgem sinais de desgaste, sejam físicos, emocionais ou até contratuais, o mercado começa a se movimentar como tubarões sentindo cheiro de oportunidade. Não se trata de confirmação, mas de uma soma de indícios que alimentam o rumor e deixam o torcedor inquieto. A relação entre Arrascaeta e Flamengo sempre foi construída em cima de confiança, títulos e protagonismo. Mas o futebol é dinâmico e nenhuma história, por mais bonita que seja, está imune a capítulos inesperados. Pessoas ligadas ao clube comentam em tom reservado que o uruguaio já não se mostra tão blindado às propostas externas como em outros momentos. E isso não significa desamor, mas talvez a percepção de que novos desafios podem surgir no horizonte. O meia já conquistou praticamente tudo o que era possível no cenário nacional, empilhou troféus, quebrou marcas individuais e coletivas, e isso naturalmente gera uma reflexão interna sobre legado, motivação e futuro. Ao mesmo tempo, o Flamengo passa por um processo de reavaliação financeira e esportiva, tentando equilibrar folha salarial, idade do elenco e necessidade de renovação. Quando esses fatores se encontram, o mercado sente o impacto. Clubes do exterior observam, sondam e aguardam brechas, enquanto equipes brasileiras sonham com uma contratação que mudaria patamar instantaneamente. O rumor cresce porque ninguém descarta nada. Nem o jogador, nem o clube. E quando as portas não estão completamente fechadas, o vento da especulação entra com força total. Outro ponto que alimenta essa narrativa é o contexto interno do elenco, que mudou bastante nos últimos tempos, com saídas de nomes importantes e a chegada de novos protagonistas. Arrascaeta sempre foi um jogador coletivo, mas também precisa se sentir central no projeto esportivo, sentir que o time gira ao seu redor, que suas características são prioridade na construção tática. Há quem diga que, em alguns momentos recentes, ele precisou se adaptar mais do que gostaria, sacrificando seu estilo para encaixar em modelos diferentes, e isso, a longo prazo, pode gerar desgaste silencioso. O futebol moderno é cruel nesse aspecto, porque o ídolo de ontem pode virar peça negociável amanhã, se o planejamento assim exigir. O Flamengo sabe que manter um jogador desse nível exige investimento alto, tanto financeiro quanto esportivo.
E a dúvida que paira é se o clube está disposto a seguir apostando pesado ou se enxerga uma oportunidade de encerrar o ciclo no auge, transformando talento em receita. Essa lógica fria do mercado é o que mais assusta o torcedor, porque nem sempre coincide com o sentimento das arquibancadas. Nos bastidores, empresários e intermediários fazem o jogo deles, espalhando sinais, plantando informações e testando o terreno. Quando um nome como Arrascaeta entra nesse radar, nada é feito de forma explícita. Tudo acontece em conversas paralelas, em almoços discretos e em mensagens trocadas fora do horário comercial. O Flamengo, por sua vez, adota o discurso público de tranquilidade, mas sabe que a simples existência do rumor já muda o clima, já faz o elenco olhar diferente, já gera perguntas internas. Companheiros de time percebem quando um líder começa a ser cercado por especulações, e isso pode influenciar até o ambiente do vestiário. Ao mesmo tempo, a diretoria precisa se preparar para todos os cenários, inclusive o mais impactante, que seria negociar o jogador e lidar com a reação da torcida. Ninguém quer ser o dirigente que assina a saída de um ídolo, mas o futebol ensina que, às vezes, essas decisões são tomadas mais pela planilha do que pelo coração. É nesse conflito que o rumor se fortalece. O que chama a atenção é que, mesmo sem declarações públicas, a postura do próprio Arrascaeta, em entrevistas recentes, foi interpretada por muitos como mais reflexiva, menos afirmativa sobre permanência eterna. Ele nunca falou em saída, mas também não fechou a porta de forma categórica, deixando no ar aquela sensação de que o futuro está em aberto. Para o torcedor, isso soa como alerta, porque ídolos costumam ser mais diretos quando querem encerrar qualquer tipo de especulação. Essa ambiguidade, voluntária ou não, alimenta debates, programas esportivos, redes sociais e conversas de bar. Cada gesto em campo, cada reação após uma substituição, cada ausência vira combustível para teorias. O rumor cresce não porque existe uma negociação concreta confirmada, mas porque o contexto todo aponta para um momento decisivo, daqueles que antecedem grandes mudanças. E no futebol, quando se fala em mudança envolvendo um camisa 10 desse calibre, nada passa despercebido. Por fim, é impossível ignorar o impacto emocional que uma possível saída de Arrascaeta teria no imaginário coletivo do Flamengo. Ele representa mais do que assistências e gols. Representa a identidade. Representa o futebol bonito que a torcida se acostumou a ver. A simples possibilidade de vê-lo com outra camisa já causa desconforto, resistência e até negação. Mas o rumor existe, circula e ganha corpo justamente porque o futebol não vive só de paixão, vive também de estratégia, ciclos e decisões duras, enquanto nada é oficializado. O que resta é observar os sinais, ouvir os bastidores e tentar entender se estamos diante de mais uma especulação passageira ou do início de um dos capítulos mais marcantes da história recente do clube. E quando o assunto é Arrascaeta, qualquer sussurro vira manchete, qualquer dúvida vira tempestade. Se a saída de Arrascaeta ainda é apenas um rumor, o debate que ela provoca já é real e profundo, porque mexe diretamente com a forma como o Flamengo enxerga o próprio futuro esportivo. A possível despedida de um jogador tão técnico e decisivo levanta questionamentos sobre reposição, modelo de jogo e até identidade do clube nos próximos anos. Não é simples substituir um meia que enxerga espaços onde ninguém mais vê, que decide partidas com um toque sutil e que carrega a confiança do elenco inteiro. Nos bastidores, especula-se que a diretoria já discute cenários alternativos.
Não necessariamente porque a saída seja iminente, mas porque a simples possibilidade exige planejamento. O Flamengo aprendeu, muitas vezes da forma mais dura, que não se pode ser pego de surpresa pelo mercado. A eventual negociação de um ídolo precisa ser acompanhada de uma estratégia clara, seja para reinvestir, seja para mudar o perfil do time. E é justamente essa movimentação silenciosa que faz o rumor ganhar força e parecer mais do que apenas conversa de torcida. Outro ponto que entra na equação é o interesse de outros clubes, tanto de fora quanto do próprio cenário nacional, que enxergam em Arrascaeta uma chance rara de elevar nível técnico e liderança de forma imediata. Mesmo com a idade avançando, o uruguaio ainda entrega desempenho de elite, algo que pesa muito quando se fala em projetos ambiciosos. Há quem diga que propostas podem surgir com valores considerados irrecusáveis, não apenas pelo montante financeiro, mas pelo contexto geral do negócio. Para o jogador, pode significar segurança, novos desafios e até um encerramento de carreira em alto nível competitivo. Para o Flamengo, pode representar alívio financeiro e espaço para uma reformulação mais profunda. Esse tipo de negociação, quando envolve um nome desse tamanho, nunca é simples, porque cada lado precisa abrir mão de algo. E é justamente nessa complexidade que o rumor se sustenta, porque faz sentido dentro da lógica do futebol moderno. A torcida, por sua vez, vive um misto de incredulidade e preocupação, porque se acostumou a ver Arrascaeta como peça intocável, quase como patrimônio imaterial do clube. Nas redes sociais, o debate é intenso, com opiniões divididas entre quem acredita que o ciclo pode estar chegando ao fim e quem defende a permanência a qualquer custo. Esse embate emocional é natural, porque o torcedor não pensa em balanço financeiro, pensa em títulos, em espetáculo e em identificação. O problema é que, muitas vezes, a realidade do futebol não acompanha o desejo da arquibancada. A diretoria precisa tomar decisões pensando no longo prazo, mesmo que isso signifique enfrentar desgaste político e críticas momentâneas. A saída de um ídolo nunca é popular, mas pode ser entendida como necessária dentro de um projeto maior. E quando esse tipo de conversa começa a surgir nos bastidores, dificilmente é sem motivo. Também existe a questão física, que, embora raramente seja tratada de forma aberta, pesa bastante em decisões estratégicas. Arrascaeta é um jogador que exige cuidados, gestão de minutos e planejamento específico ao longo da temporada. Isso não diminui sua importância, mas aumenta a complexidade de mantê-lo como pilar absoluto do time. Em um calendário desgastante, com viagens e jogos decisivos, o clube precisa avaliar até que ponto consegue extrair o máximo rendimento sem comprometer a saúde do atleta. Alguns dirigentes pensam que, talvez, o momento ideal para uma negociação seja justamente antes de qualquer queda mais acentuada de desempenho. Essa visão pragmática é comum no futebol europeu e começa a ganhar espaço também no Brasil. Quando esse tipo de pensamento entra na sala de reuniões, o rumor deixa de ser apenas boato e passa a ser cenário estudado. A possível saída de Arrascaeta também abriria espaço para uma mudança de estilo no Flamengo. Algo que alguns setores internos consideram inevitável em algum momento. O time, historicamente, se estruturou muito em torno da criatividade do uruguaio, o que trouxe muitos benefícios, mas também criou certa dependência. Sem ele, o clube teria a chance de construir um modelo mais coletivo, talvez mais físico, talvez mais vertical, algo que dialogue com tendências recentes do futebol.
Essa transição, porém, seria arriscada e exigiria paciência da torcida, algo que nem sempre existe em clubes de massa. É por isso que a diretoria caminha com cautela, avaliando cada passo, cada reação do ambiente, cada sinal do mercado. O rumor cresce justamente porque o momento parece propício para esse tipo de reflexão profunda. No fim das contas, enquanto nada é confirmado, a saída de Arrascaeta permanece no campo da especulação, mas uma especulação pesada, carregada de contexto e significado. Não se trata de um boato vazio, mas de uma possibilidade que dialoga com a realidade do futebol, com ciclos que se encerram e com novos caminhos que se abrem. Para o torcedor, resta acompanhar atento, interpretar os sinais e se preparar emocionalmente para qualquer desfecho. Para o Flamengo, o desafio é equilibrar razão e paixão, planejamento e história. E para Arrascaeta, talvez seja o momento de olhar para trás, avaliar tudo o que construiu e decidir qual será o próximo capítulo de uma carreira que já é marcante. No futebol, nada é eterno. Mas algumas histórias deixam marcas profundas, independentemente de onde terminem. Tá curtindo o vídeo? Então deixa aquele like maroto, comenta aí o que tu tá achando e compartilha com os parceiros de arquibancada. Bora fortalecer o Central Rubro-Negro, rapaziada. A continuidade desse rumor também passa pela leitura do próprio mercado sul-americano, que observa o Flamengo como uma vitrine poderosa, mas ao mesmo tempo como um clube que começa a repensar seus investimentos mais altos. Quando um jogador do calibre de Arrascaeta entra nesse contexto, automaticamente vira alvo de análises mais profundas, não apenas pelo que entrega dentro de campo, mas pelo impacto que gera fora dele. Camisas vendidas, engajamento nas redes, presença midiática e identificação com o torcedor são fatores que pesam, mas que também podem ser convertidos em números frios quando a necessidade bate à porta. O Flamengo sabe que manter um ídolo custa caro, mas também sabe que perdê-lo pode gerar um vazio técnico difícil de preencher. É esse dilema que torna o rumor tão persistente, porque não existe resposta fácil. Pessoas próximas ao clube comentam que a diretoria tenta ganhar tempo, sentir o ambiente e medir a reação da torcida antes de qualquer movimento mais concreto. Enquanto isso, o nome de Arrascaeta continua circulando em conversas informais como aquele segredo mal guardado que todo mundo finge não saber, mas ninguém ignora completamente. Outro elemento que mantém a especulação viva é o silêncio estratégico, tanto do jogador quanto do clube. Em vez de declarações firmes ou negativas categóricas, o que se vê é uma postura neutra, quase calculada, que deixa espaço para interpretações. No futebol, o silêncio raramente é vazio. Ele costuma ser carregado de significado. Quando um ídolo não se posiciona de forma definitiva, a leitura externa é de que algo está sendo avaliado internamente. Arrascaeta sempre foi discreto, pouco afeito a polêmicas, mas isso não impede que cada gesto seu seja analisado com lupa. Um abraço mais longo em um companheiro, um olhar diferente para a arquibancada. Tudo vira sinal para quem quer acreditar que um ciclo pode estar perto do fim. A diretoria, por sua vez, evita confrontar o rumor de frente, talvez para não se comprometer com uma promessa que não sabe se poderá cumprir. Esse jogo de cautela alimenta ainda mais a narrativa especulativa, que se espalha rápido e encontra terreno fértil em um clube acostumado a grandes decisões. No imaginário do torcedor, a possível saída de Arrascaeta já começa a ser tratada como um exercício emocional, uma tentativa de se preparar para o impacto antes que ele aconteça. Alguns preferem negar, outros tentam racionalizar.
dizendo que o futebol é feito de ciclos e que ninguém é maior que o clube. Ainda assim, a sensação dominante é de apreensão, porque perder um jogador assim não é apenas perder qualidade técnica, é perder uma referência, um estilo, uma memória viva de conquistas recentes. Esse rumor, mesmo sem confirmação, já cumpre um papel poderoso, que é provocar reflexão sobre o que o Flamengo foi, o que é e o que quer ser daqui para frente. Se Arrascaeta ficar, a história ganha mais capítulos. Se sair, deixará um legado difícil de igualar. Até lá, a especulação segue viva, pulsando a cada conversa de bastidor, a cada debate esportivo e a cada suspiro da torcida, que sabe que, no futebol, até os amores mais sólidos podem, um dia, se despedir. É isso, família! Valeu demais por acompanhar até aqui. Se ainda não se inscreveu, tá moscando, hein? Ativa o sininho para não perder nenhum papo de Mengão raiz. Aqui é Central Rubro Negro. Aqui é Flamengo até morrer. Tamo junto!